Seus comportamentos em grupo ou durante o teu trabalho valem mais do que as tuas palavras. Nenhuma vez até hoje a máquina substituiu a pessoa, ou a pessoa saiu para a máquina entrar no lugar dela. O Brasil hoje, até 2025, precisa qualificar 9,6 milhões de pessoas. Não importa a cidade, o tamanho da tua empresa, o tamanho da cidade que você mora. O que é que te diferencia é a tua mentalidade, a tua visão. Bem-vindo ao ResultaCast, mais um episódio muito especial. Hoje vamos falar para você que é líder, que é empresário e que busca cada vez mais aprimorar os seus processos para ter mais resultados. Afinal, pessoas, mais processos, resultados e eficiência. É isso que nós queremos nesse podcast trazer para você. E olha só, hoje o nosso tema é um tema muito especial, porque eu sei que é a tua dor, empresário. Líder, eu sei o quanto te incomoda quando você perde pessoas ou tem que contratar pessoas novas nesse processo de recrutar, buscar e o risco que isso tem de não dar certo e quantas vezes você já tentou e não deu certo. E é por isso que hoje eu trouxe 2 convidados especialistas nessa área de gestão de pessoas. Como você pode contratar melhor, como você pode selecionar melhor as pessoas para reter esses talentos e integrar com eficiência para que cada vez mais você possa obter justamente aquilo que você mais busca. Teu time engajado, trazendo produtividade e resultados para o teu negócio. Por isso, eu quero dar agora as boas-vindas a essas 2 pessoas que, olha, vou ser bem sincero, elas têm uma representatividade muito importante na minha trajetória, dentro da minha trajetória, tanto como RH, que eu já fui, há 8 anos eu fui diretora de gestão de pessoas, e essa pessoa que está aqui, e olha só, ela já esteve junto comigo, lá, junto, fazendo os projetos acontecerem. E aí eu tenho uma pessoa que é muito especial, um jovem empresário, que está com certeza aí com muito gás, e eu preparei, ajudei a preparação dele no processo que ele vive até hoje de sucessão. E é por isso que eu quero trazer essas 2 pessoas, porque eles são exemplos de uma empresa que implanta gestão de pessoas dentro do processo da empresa de gestão, onde a diretoria consegue dar valor e construir um processo eficiente, real, e que vai evoluindo conforme vai passando o tempo. Então eu quero dar as boas-vindas a esses 2 especialistas quando a gente fala em gestão de pessoas, que estão sempre se atualizando, que estão sempre buscando e o mais importante, aplicando, criando processos inovadores para gerir melhor as pessoas da Laticínio Stefanello. Então seja muito bem-vindo, Gabriel Stefanello, que é gestor da parte de gestão de pessoas e RH da empresa, também faz parte da diretoria, é filho do Ricardo Stefanello, está fazendo já há 6 anos o processo de sucessão dentro da empresa. Seja bem-vindo, que honra ter você aqui. Olá, Andressa, olá a todo mundo que nos acompanha. É um desafio muito grande para mim estar aqui falando com você e de um tema muito importante e relevante para as empresas, né? E como muito bem você falaste, há 6 anos praticando e aprendendo junto com o seu Ricardo e os demais líderes da empresa, mas também muito feliz de receber o convite, de ser você que me acompanhou desde o início do processo dentro da empresa e de hoje estar aqui para poder compartilhar um pouco da experiência, das ações e das práticas que a gente faz no Laticínio Stefanello. E olha só, né, Gabriel? Com 15 anos, escutam bem, 15 anos, o Gabriel começou a interagir, a se integrar. Eu lembro que eu comecei a fazer os treinamentos, eu fazia o treinamento com a equipe comercial, fazia treinamento com a equipe de líderes, ele estava sempre lá, ele sentava numa cadeira, ficava lá junto e não isolado, ele participava mesmo, mas ele muito timidamente, porque estava começando a entender o que era aquilo, do lado do pai. E aí, com 16 anos, um ano depois, ele começou a participar de uma mentoria, onde eu fui a mentora dele, né, para esse processo de integração. A gente fez um job rotation, onde ele pôde entender e conhecer todos os setores da empresa, né? Ele trabalhava por um período, por meses dentro daquele setor,
com supervisão dos líderes, para poder entender melhor cada departamento da empresa, porque a gente tinha feito todo o processo. Quando eu comecei a fazer o trabalho lá, a gente setorizou, trouxe todos os departamentos com lideranças, com nomes, as pessoas entendendo o papel, o setor que elas faziam. E a partir disso ele foi se inserindo e vivendo a empresa no dia a dia. Então ele realmente ia lá para o fomento, ia entender o que era o fomento, ia lá para a parte do laboratório, né, da produção, ia entender lá o laboratório, o que era estar lá no laboratório, como funcionava, que jornada linda, né, que você teve já. E você trouxe um ponto desses setores que passou, né? E por ironia ou não do destino, dentro de toda essa minha trajetória, dentro dos departamentos, o único departamento que de fato eu não trabalhei foi no setor da expedição, que hoje também é um setor que é responsabilidade minha, que foi também um desafio muito grande no ano de 2022, que foi um setor onde eu já não tinha essa experiência, mas mesmo assim assumi uma responsabilidade dentro dele. E aí sim, no ano de 2023, auxiliando a Jaque na gestão de pessoas. Que bacana. E olha só, é isso que nós vamos falar, tá? Dessa experiência de uma pessoa que está fazendo parte da diretoria, de um líder de setor, de uma pessoa jovem, né? Mas que jovem já com 6 anos de trajetória, né? Jovem, tem quantos anos? 21. 21 anos e já está aí, com todos esses 6 anos de trajetória já. Então, 6 anos de trajetória para falar sobre esse momento, e logo vou te perguntar depois como é que tu escolheu estar no departamento de gestão de pessoas. E também temos uma convidada, uma especialista, psicóloga, com vários anos aí de experiência, que eu já vou pedir para ela contar para nós mesmo, e ela realmente atuou com muita propriedade dentro do setor de gestão de pessoas. E justamente essa pessoa tão especial que eu trouxe aqui, junto com o Gabriel, para poder contar para vocês um pouco mais da realidade de um setor de gestão de pessoas, de RH dentro de uma empresa, é alguém que começou junto comigo. Quando a Jaque se formou, olha a intimidade, já chamo de Jaque. Quando a Jaque começou, a Jaqueline, quando a Jaque começou, justamente ela começou trabalhando, né, no setor que eu estava como diretora de gestão de pessoas, trabalhando na minha equipe e sendo uma pessoa que me ajudou muito a colocar os projetos em práticas. A gente fazia tudo muito junto, pensava tudo muito junto. E hoje é uma honra estar aqui recebendo ela para estar no nosso ResultaCast falando sobre contratação, sobre integração e como fazer isso de uma forma humanizada e eficiente. Seja muito bem-vinda, Jaqueline Vieira. Muito obrigada, Andressa, pela participação. E é realmente assim, você volta atrás e vê quantas experiências legais passamos juntas. E nunca vou esquecer do primeiro dia, da primeira conversa, sabe? São coisas que marcam a vida, porque eu estava muito nervosa e eu vejo isso que muitas vezes o candidato também está nervoso, né? Quantas experiências que hoje eu falo pro Gabriel, e ele é a prova disso. Lá na Andressa, lá naquela empresa, nós fazíamos assim, nós fazíamos assado. E a gente vai trazendo novas experiências, mas vai modificando e sempre fica aquela essência, né? Porque foi o primeiro emprego, muito feedback. Muito feedback. Eu adoro dar feedback, viu? Para melhoria, né? Porque eu caí ali. Eu queria muito a área organizacional, porque na faculdade a gente se experimenta em várias áreas, mas eu sabia que era social ou organizacional. Então, foi uma experiência, assim, maravilhosa já se formar e ter as pessoas ali na formatura, sabendo que você tinha um caminho para traçar e conhecimento muito, assim, com você. Já na primeira semana fomos em cursos juntas, exatamente, né? Então, para aprender mais, e era justamente o tema de hoje, recrutamento e seleção. Tu lembra dessa? Olha só, a primeira semana de trabalho dela, quando ela estava na minha equipe, nessa empresa que eu trabalhei por 8 anos, na primeira semana a gente já foi, eu contratei um curso e a gente foi para Erechim, acho que foi, né? Santo Ângelo, a gente foi para Santo Ângelo fazer um curso sobre recrutamento e seleção. A gente passou em imersão lá e é isso que a gente vai falar muito hoje para vocês. Então, assim,
Olha quanto tempo a gente está trazendo conhecimento, agregando, aplicando esse conhecimento para mostrar para vocês que não é só uma teoria, é algo que se faz na prática e se tem resultado, e por isso quer trazer, dividir com você, para que você também tenha isso, para que você possa se inspirar nisso que a gente vai contar, nessas histórias, nessas práticas, nessas vivências, com algo que realmente possa fazer você pensar, será que isso eu não posso também? Por que não isso eu não posso adaptar ou trazer para o meu negócio, trazer para a minha empresa, levar esse podcast, levar esse momento aqui, talvez enviar esse podcast para pessoas do teu time, para líderes do teu time, para que eles possam se inspirar e te ajudar a construir a mudança que você deseja na tua empresa. Porque era isso que a gente fez lá e hoje ela é psicóloga organizacional que ajuda o Gabriel Stefanello a cuidar da Laticínio Stefanello, desse setor e de todas as pessoas da empresa. Então, hoje ela é psicóloga e vem fazendo um trabalho incrível, maravilhoso, vem colhendo frutos exemplares, e é por isso que eu escolhi essas duas pessoas que têm esse pensamento humanizado, que têm práticas humanizadas, porque não adianta só pensar, né? Tem que ter prática. E o que eles mais têm para contar para vocês é prática com evidência. Não é aquela história de que, não dá tempo, eu tenho muita coisa. Não, aqui vocês vão ver que dá tempo, porque é o que a gente escuta muito, às vezes, nos líderes, no RH, nas desculpas do tempo. E aí isso é uma bengala que impede, muitas vezes, de nós ter mais eficiência e mais valorização desse setor dentro das empresas. Porque não é só contratar, é construir um processo, um programa onde traga essa eficiência a partir do momento que essa pessoa entra para dentro da tua empresa. E é isso que nós vamos trazer para você. Como você, porque eu sei que quando você entra para buscar novos colaboradores, e o mercado hoje está assim, está muito difícil contratar, é o que eu escuto hoje dos empresários e dos RHs, está muito difícil contratar, está muito difícil fazer as pessoas dar certo na minha empresa. Isso me cansa, isso me gera estresse. É isso que você sente? É isso que você percebe também? O quanto te desgasta não saber o que fazer, quem escolher e como fazer essa pessoa dar certo dentro do teu time. Esse é o nosso tema de hoje e as soluções estão aqui. Então, não fica conectado aqui conosco, fica junto conosco, que eu tenho certeza que você vai chegar no final desse ResultaCast e vai sair aí com várias anotações para poder levar para a sua reunião dentro da sua empresa e implantar. Mas antes, eu quero fazer justamente que o Gabriel nos contem, né? O que fez o Gabriel, tão jovem, escolher como uma pessoa da diretoria, uma pessoa que está sendo preparada para a empresa para estar trabalhando a sucessão, e escolhe o departamento de gestão de pessoas para ser gerente, para ser gestor. O que te fez, o que te motivou a fazer essa escolha nesse momento da tua atuação dentro da Laticínio Stefanello? Bom, Andressa, aqui a gente já está a nível de direção há 2 anos fazendo esse processo de separações de funções e responsabilidades, né? Até o ano de 2021, o seu Ricardo era responsável por todos os setores e as pessoas dentro da empresa. E aí, depois disso, a gente viu uma necessidade de separar algumas responsabilidades entre, então, eu, o seu Ricardo e o Augusto, que é o meu irmão mais velho, que também está conosco na direção da empresa. E o que me mais desafiou, e acho que me chega até hoje a estar trabalhando na RH e com gestão de pessoas, é realmente esse ponto de... eu passei por um processo de treinamento em 5 anos e via muito processo, mas não muitas pessoas. E depois disso consegui entender que é pessoas mais processos igual resultado. Então era uma deficiência que eu tinha minha como liderança e como vendo as pessoas como parte do processo e tão importante quanto, né? A gente até comenta internamente que um dos maiores diferenciais da empresa é as pessoas, porque eu não consigo ter um Gabriel numa outra empresa, eu não consigo ter uma Jaqueline numa outra empresa ou uma Andressa numa outra empresa. Então, as máquinas operacionais, elas de fato são iguais, mas as pessoas que estão lá operando e trabalhando, sim, são diferentes. Então, elas têm os diferenciais e aí vai do RH e da liderança saber até onde a gente pode chegar com cada colaborador. Então, era uma deficiência que eu tinha minha, que me desafiou muito, e aí acompanhando todos os treinamentos desde os meus
15 anos era sempre o treinamento que eu realizava. Às vezes eu até comentava com o Sr. Ricardo, mas eu não sei se eu vou porque eu não tenho nenhuma pessoa para praticar e tal. Mas foi bem isso. Eu fazia os treinamentos para mim aprender e quando tivesse a oportunidade de praticar e utilizar as ações, eu estou fazendo agora, então, nesse período. Então, é um desafio para mim muito grande, porque eu fiquei 5 anos aprendendo sobre processo e agora, sim, sobre pessoas, mas o que me cativa é realmente ver as emoções das pessoas. Quando nós vamos apresentar, depois a gente vai falar mais, né? Mas quando a gente vai apresentar um contrato de expectativa, ver a emoção do candidato, depende de se sentir desafiado, ou de um candidato ele tá com medo de fazer o teste, fazer uma prova que às vezes a gente realiza. Então, acho que é ver isso que uma máquina, o processo não nos apresenta. Acho que isso que me motiva a estar trabalhando no RH hoje. E o que tu viu quando tu entrou para fazer a construção desse trabalho, desse processo, de sair só, de olhar só o processo, mas olhar quem são essas pessoas e como que eu posso estar com um olhar de direção, né, jovem, mas dentro da diretoria. Como é que foi esse processo para ti de quando tu começou a entender o que era o RH, o que era estar no setor de gestão de pessoas? Qual foi o principal ponto que mais mexeu contigo? Bom, então uma coisa que ficou muito clara para mim nesse período que eu tô junto do RH é realmente essas separações das funções, né? Que às vezes as pessoas muito misturam o que é departamento pessoal, o que de fato é o recursos humanos e o que realmente é a gestão das pessoas dentro da equipe do setor. Então, realmente, o departamento pessoal é aquela questão muito burocrática que envolve a folha de pagamento, aí toda aquela questão burocrática de contratação e demissão do colaborador. Aí sim, o RH já vem muito mais para auxiliar a gestão das pessoas, do líder lá na equipe. E para mim, outra coisa também ficou muito evidente é essa complexidade de entender as pessoas antes dela entrar na empresa. Porque no momento que ela está lá, a gente vê como é que ela é na prática, vê como é que é a forma dela se comunicar. Mas antes disso, o que eu tenho como experiência? Não é só o currículo e não é só uma entrevista. É muito mais que isso. Então acho que como que a gente pode ter ferramentas e ações para nós conseguir, de certa forma, entender muito mais o candidato antes de fato a gente testar e ter um custo dele estando dentro da empresa, a gente conseguir fazer essa gestão dos recursos também, né? Porque a gente fazendo uma contratação, de certa forma, mal feita, muito bem falado, ela é 3 vezes mais custosa do que o próprio salário do colaborador. Exato. Então, eu digo que uma contratação mal feita, ele é um custo que ele não aparece diretamente nos resultados da empresa, mas sim ele apresenta indiretamente num desempenho mal feito, ou numa rotatividade mais alta, ou até num custo muito mais do departamento pessoal. E pensando nisso, né, Gabriel, que tu trouxe um ponto muito crítico hoje. O mercado está cada vez mais competitivo, a gente está vivendo uma concorrência acirrada e a gente não está só competindo com os nossos concorrentes de mercado no sentido uma laticínio concorrer com outras laticínios. Não, a gente está concorrendo para achar profissional bom e para ter esses profissionais bons dentro do nosso time com qualquer outro segmento. Então, como está tão difícil selecionar essas pessoas, muitas vezes a gente botava para dentro e vamos ver o que dá. Não dá mais para fazer isso, né? Tá um custo muito elevado, o mercado está muito difícil de achar essa mão de obra. Para integrar custa caro, não é fácil fazer esse processo de integração. E justamente por isso que eu queria perguntar para vocês hoje o que vocês sentem, até já que o que tu tem para nos trazer, por que será que está tão difícil fazer essa escolha e contratar bem? Eu acredito que essa questão da qualificação das pessoas está num nível cada vez mais baixo, porque você encontra currículos ali com técnicos, pessoas que não têm experiência, passagem de semanas, meses nas empresas, mas que não se qualificam, não buscam essa qualificação. E aí, então, você vê que no site Portal da Informação das Indústrias, o Brasil hoje, até 2025, precisa qualificar 9,6 milhões de pessoas para o mercado de trabalho. Estou falando de indústria. Então, assim, é o chão de fábrica, né? Não é altos cargos. E aí você vê aquela pessoa assim, porque você entra na indústria, vamos lá falar, né, da nossa, é a questão, a pessoa tem que aprender o processo para produzir um produto de qualidade, porque a qualidade é um dos nossos valores. E aí, como que você vai fazer aquele colaborador
entrar ali e entender todo o processo, né? E se tornar um expert em fazer queijos, né? Em produzir com qualidade e entregar um produto final que a gente possa aprovar, né? Que o gerente de produção possa aprovar. E nós temos uma mão de obra agora muito por essa geração que tá vindo, né? Que ela não respeita muito esse processo, principalmente de tempo. Né? Às vezes eu até já brinquei lá dentro da empresa que a gente tem alguns cases de pessoas que entraram como auxiliares e hoje são, de fato, gerentes da empresa. Mas a gente não usa isso nas contratações, porque se eu chegar para dizer para um candidato que, olha, eu já tenho pessoas aqui dentro, teu gerente já foi um auxiliar, eu sei que a emoção dele assim vai estar exuberante, né? Ele vai estar muito motivado para isso. Mas se eu disser que esse case que hoje ele é gerente demorou 7, 8 anos para se tornar um gerente, aí eu já desmotivo o candidato. Então, eu acho que isso é um ponto bem delicado e um desafio pro RH e para a contratação é a gente conseguir fazer essa gestão para o candidato, de fato, estar 100% preparado para assumir uma nova responsabilidade, né? Teve já alguns casos dentro da empresa onde o candidato recém passou da experiência, a gente efetivou ele já queria um aumento. Não que de repente ele não mereça uma condição melhor financeiramente, mas o período de experiência é realmente para ele experimentar a empresa e nós experimentar ele como funcionário. E aí ele já usou, após esse período, uma possibilidade de crescimento. Então, isso que eu vejo também, que é um ponto delicado, porque, de certa forma, a gente não tem tantas oportunidades de crescimento tão rápido. E aí depende do candidato ele conseguir entender isso e esperar a oportunidade certa para ele. E existe, na verdade, um grau de maturidade baixo, né? A gente vê cada vez mais, quando vocês falam disso, é que eles querem tudo muito rápido, né? Acelerado, e muitas vezes sem o grau de maturidade. Eu quero sem entender o que eu preciso mudar para isso, qual é o preço. Eu não quero pagar nenhum preço para fazer isso, não quero fazer nenhum esforço extra. É isso que eu falava. Porque muitas vezes o jovem, ele não quer se aventurar, ele não quer passar por desafios. Ele não quer ir lá na faculdade, ele não quer sair à noite. Ele quer sair à noite para festinha e para outras situações. E aí vem um nível de desqualificação. Porque não busca conhecimento. Porque o mercado está inflado, tem muitas pessoas aí com cursos, faculdade. E aí? Será que eu vou ser mais uma pessoa que não vou buscar qualificação? Ou eu vou buscar para poder apresentar? Porque tem situações, né? Eu até conversava uma vez com uma liderança, tem situações que exigem um nível de qualificação. Para você ser um psicólogo, você tem que passar por um curso e os testes, né, para contratações, eles precisam, né, ser aplicados por um psicólogo, né? Isso o conselho determina. Então, você precisa olhar para isso. Então, para onde está voltado o seu radar? E é a mesma coisa dentro da indústria. Vão ter setores na indústria, no controle de qualidade, no financeiro, que a gente precisa da formação em si, que é o conhecimento técnico. E aí, muitas vezes, eu tenho preguiça, né, de estudar mais, de entender como é que é uma planilha, como é que é um ponto de equilíbrio, como é que eu faço tal cálculo, porque eu não estou me disponível, não estou querendo aprender mais, porque tem que pagar um preço de tempo, de disponibilidade de tempo. E é como se tudo a empresa tivesse que disponibilizar. E tem um ponto também, quando a Jaque falou, fez muito sentido, que às vezes a gente tem uma mão de obra qualificada, porém teórica. Então, de repente, o colaborador, o candidato, enfim, ele recém saiu da formação e já quer assumir um cargo de gerência de um setor. Não espera, de repente, conhecer um pouco de como é a prática para ver se realmente ele está preparado para assumir uma gerência. Então, acho que esse é um ponto que é delicado também. Como um exemplo, uma pessoa que se formou em contabilidade final do ano, hoje já quer assumir um cargo de gerência, não prefere passar por um processo, entender como é na prática realizar uma folha de pagamento, realizar um pagamento de tributo, enfim. Então, acho que esse é um ponto delicado também, tanto das pessoas que não têm qualificação, que não aceitam o processo e tempo, tanto da pessoa que tem uma qualificação, porém muito teórica, mas não na prática. Exato, e que tem que se disponibilizar a ter essa vivência. E como que vocês fazem o processo, então, de parar para pensar? Esse é o desafio. Então, a gente tem pessoas que estão chegando cada vez querendo crescer mais rápido, conquistar, colher os morangos, saborear os morangos mais rápido, mas elas não querem plantar, regar, adubar, não, demora muito tempo.
mas ao mesmo tempo é isso que eu tenho no mercado para contratar. Como que vocês estão selecionando pessoas? Como é que vocês fazem o processo de vocês para poder fazer uma escolha mais assertiva, para poder fazer um olhar, né? Que o grande erro, e aqui vale para você que é empresário, líder, o grande erro é você pegar, fazer uma entrevista e numa entrevista, porque você teve afinidade, porque você gostou da história, e muitas vezes nós, como recrutadores ou entrevistadores, líderes que vão fazer esse processo, quando a pessoa conta uma história que se conecta com a nossa história, automaticamente eu aumento meu grau de sensibilidade e eu começo a fazer, é essa pessoa, porque eu começo a mexer com o meu estado emocional. E eu faço perguntas automaticamente, de forma inconsciente, que vão só me confirmando o que eu quero ouvir. E justamente nesse momento, aí eu contrato pessoas que eu não estou preparado como líder para conseguir deixar essa pessoa num nível maior de maturidade, num nível maior de conhecimento. Então, para me livrar rápido, porque o grande erro, além de eu fazer uma entrevista e só faço uma entrevista e boto as pessoas para dentro. Isso é errado, porque às vezes numa entrevista tu tem muito risco, é uma situação só e que tu não sabe se tu vai ter essa capacidade sem roteiro, sem se preparar, sem nada, para ter esse olhar técnico. Outro ponto, outro erro é que eu quero me livrar rápido do processo de recrutamento, porque geralmente os líderes chegam, é para ontem, estamos com pressa, estamos fazendo falta. E aí os RHs ou quem faz o processo de escolha, muitas empresas pequenas, é o próprio dono que faz esse processo, ele acaba chamando várias pessoas e acaba fazendo entrevista e quer se livrar rápido. Então, às vezes eu escolho pessoas que estão mais disponíveis, que estão mais fáceis de vir, e isso é um dos erros que eu tenho, porque eu tenho que contratar de forma devagar, pensada, eu tenho que analisar e demitir, eu tenho que demitir rápido. E é o contrário que acontece, né? Na prática, a gente faz o quê? A gente demora para demitir e a gente contrata rápido. Então, para vocês, o que vocês fazem dentro do processo de vocês de gestão de pessoas de RH para diminuir esses riscos? Eu acredito que, né, começa lá na atração e retenção de talentos e nós fazemos toda uma avaliação desses perfis, né? Hoje eu já adotei algumas outras estratégias, né? Antes ligava e agendava. Então, assim, hoje eu já faço uma pré-entrevista. Olha, você tem disponibilidade do horário tal? Você tem disponibilidade disso? E aí, a pessoa não tem. Então, ali já deixa aquele perfil, porque não vai dar certo, né? Então, muitas vezes tem o custo dos testes, né? Tem todo um custo de tempo. Olha que era legal, mas vamos contar para eles, já que... Porque vocês aplicam avaliações. Vocês fazem avaliações para poder entender melhor quem é essa pessoa. Não é que e aqui a gente tem o eu ideal, que é o que o candidato vai mostrar numa entrevista, o eu ideal dele, mas o teste vai mostrar o eu real. E o que ela vai conseguir captar numa testagem, numa prova prática, ou até mesmo num desafio que a gente lança para eles, é o eu real, que não é o eu ideal, que é muito diferente do eu ideal. Eu vou, às vezes, criando perfis e máscaras por uma entrevista, porque eu quero muito trabalhar naquela empresa, mas eu só quero por aquilo que eu vejo de fora. É meu sonho trabalhar aqui. Meu sonho é trabalhar aqui. E aí, quando fala isso, se é empresário, você, empresário que está nos escutando, cuida aí, tá? Se falou, nossa, meu sonho é trabalhar aqui, eu passo todo dia aqui e eu sempre imaginei estar aqui. Eu adoro os produtos de vocês. Lá em casa, o empresário já começa a inflar o ego, já começa a se sentir todo importante. E aí o risco começou, porque acionou o emocional dele. Aí ele já começou, já gostei desse cara, já gostei dessa mulher, essa mulher já fechou comigo. E aí... eu não consigo mais fazer um olhar mais técnico sobre o que eu estou precisando. Porque começa tudo, né, Jaque, em eu saber qual que é o cargo, quais são as competências, quais são os talentos, o que eu estou buscando, o que tem que ter nessa pessoa e o que não tem que ter. Às vezes eu estou lá, de tanto desespero, eu estou lá querendo trazer qualquer um e eu nem olhei nas necessidades do cargo. E é algo bem importante, porque você chega, líder,
o que realmente você precisa? Qual é a pessoa, qual é o perfil? Porque nós estamos com experiências bem assim. Tem perfis com uma mais idade e outros com menor idade, pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. E há 2 desafios. Aqueles que já têm já todos os vícios de outras empresas, né? Já tem uma carga vivencial maior. E aqueles novos, então, assim, são como todos os bebês do processo, precisam aprender, vão aprender ali que tem regras que às vezes em casa não tinham, né? Então, mas é bem do perfil, assim, o que nós queremos para esse departamento, o que queremos para aquele. Fizemos né, um teste ali, enfim, as pessoas de idade compraram a parada, então aquela pessoa que está lá, tem pessoas que estão conosco há 17 anos, né, de empresa, sendo que a empresa vai fazer 23 esse ano. Então, conhecem o processo e aí querem uma pessoa mais séria para trabalhar. Então, o líder sabe o que ele precisa para aquele departamento. Se eu sou dono, se eu sou RH, eu preciso escutar o líder para entender, porque quem vai estar com ele é o líder, não é o RH, não é o dono da empresa, é ou não é verdade? Isso aí. Às vezes eu vou lá e contrato do jeito que eu gosto, mas aquele líder, como tu falou, que é uma pessoa mais séria, que é uma pessoa mais centrada, e aí eu trago um perfil que é completamente oposto. Certamente, e uma das coisas que eu acho, né, já que eu sei que vocês praticam isso, é a questão de trazer em algum momento da entrevista, trazer o líder para ele validar. O líder participa porque ele vai saber assim, as motivações. A pessoa vai falar sobre as suas características pessoais. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Aí, depois, acho que uma pergunta bem legal que é a questão dos sonhos, qual que é o projeto, porque aí você já vê qual que é o projeto daquela pessoa para dali 5 anos, o que ela busca realizar e tal, e aí o líder tá ali junto, né? E aí, depois de corrigir os testes, eu apresento para o líder, né? Então, porque no teste você vai ver a questão da produtividade da pessoa, o nível de oscilação, no início da manhã ele vai começar lá em alta, mas ele vai fazer aquelas oscilações, e apresenta para ele, a atenção dele. Se ele precisa de atenção porque aquela máquina ali é muito rápida, essa pessoa não é adequada. E aconteceu um dia, eu disse, líder, essa pessoa vai dar problema. Mas falou, na entrevista foi bem, mas eu tô te falando que no teste ele apresentou isso, assim. Então, olha aqui, ó, a organização dele na fala aconteceu, mas no teste não, isso, eu tô falando de personalidade. E aí, o líder ficou pensando assim, será que eu contrato? Porque as pessoas vêm preparadas, elas estudam para uma entrevista, né? Elas sabem falar bonitinho e se conectar. Gente, hoje tu entra no Google, no YouTube e tu busca completamente um roteiro para se preparar para uma entrevista. Por isso que as pessoas por isso que você tem que aprender aqui como fazer uma contratação, porque nós estamos trazendo exemplos, porque se você não se prepara, o teu candidato se preparou. E aí ele está sabendo mais sobre uma entrevista do que você, que é o dono, é o líder, é o RH. Então presta atenção, não dá para te ficar ultrapassado, não dá para não é perder tempo. Pensa que às vezes o dono da empresa ou o líder, ele acha que é perder tempo ficar lá fazendo uma entrevista bem feita, fazer um processo. Eu tô cheio de coisa para fazer, eu tenho que fazer isso rápido. Ele procrastina, ele deixa para fazer de qualquer jeito. E aí o que acontece? O que acontece é que ele está trazendo alguém para ficar 1, 2, 3, 10 anos. É uma pessoa que vai trazer quem ela é. Essa pessoa vai passar mais tempo dentro da tua empresa do que na família dela. Tudo que ela é, do jeitão dela ser, ela vai trazer os valores, vai trazer os comportamentos, vai trazer os vícios, todos para dentro da tua empresa. Se você não fizer bem esse momento de escolher as pessoas como a Jaqueline está trazendo, de fazer essas reflexões antes de decidir a contratação, eu vou trazer pessoas que depois eu não vou saber o que fazer e não sei como proceder mais, porque está trazendo problema. E o pior é que eu desengajo, pior de tudo é que eu desmotivo pessoas boas, às vezes, que estão no meu time, porque essas pessoas que eu não escolhi bem, elas desmotivam as pessoas de alta produtividade. E aí vem a questão, é preciso demitir logo. Porque as empresas contratam por conhecimentos, enfim, e demitem por comportamento. E se falando no nosso ramo ali, a gente vê muito essa questão comportamental. Porque a pessoa pode falar que ela vai ter compromisso com o horário, e ali as máquinas iniciam, os colegas estão ali. Então, se a pessoa não vem, vai dar uma sobrecarga no outro. E eu preciso, então, saber
ali. Eu digo, nós sempre comentamos, o funcionário a gente já conhece na primeira semana como que vai ser. Porque na primeira semana você vai apresentando desculpinhas e não sei o quê, ele vai, do percurso do trabalho dele, ele vai apresentar isso. E colocar o líder participando do processo, independente do tempo que ele tiver, mas pelo menos em algum momento do processo, nem que seja somente apresentar o líder pro candidato, traz esse engajamento do líder. Né? Já aconteceu experiências daí a gente fazer contratações por uma necessidade de urgência e por uma falta do líder estar presente, e aí o líder, num segundo momento, quando o funcionário já estava dentro da empresa, acaba saindo alguns comentários, isso aí é já que contratou. Então ele não estava engajado para a pessoa, para integrar bem a pessoa, para ensinar muito bem, porque o nível de maturidade para quem começa é muito baixo, né? E outra coisa que nós estamos implantando agora faz pouco tempo, né, Jaque? É a questão das provas, né? Em alguns cargos em específico. Então, os cargos que, de repente, o funcionário já tem um pouco de experiência ou é um cargo de muita relevância, muita importância para dentro da empresa, a gente acaba realizando alguns testes, né? Tem um caso que eu acompanhei num setor em específico, onde no currículo do candidato e na fala dele na entrevista, ele era um dos melhores organizadores de painel de comando. E aí a gente fez um teste lá, alterou 2 fios no painel de comando, algo muito simples para quem conhece, não para mim, né? E aí na prática ele ficou lá 10 minutos, 15 minutos em cima daquele painel de comando. Quando eu dei uma saída para atender o telefone, ele foi para casa. Não me deu satisfação, não me deu nada, mas ele viu que na prática ele realmente não entregou o que ele estava vendendo, tanto na entrevista quanto no currículo. Vocês escutaram isso? Isso aqui quer dizer que eles têm uma pré-entrevista, que eles têm uma entrevista, que eles têm testagens, que é a testagem desde atenção, nível de produtividade, inteligência não verbal, para entender realmente quem é esse colaborador, né? Como é que ele funciona. Isso é bom tanto para a pessoa que é o candidato, porque rotatividade para ele é ruim também na história dele, quanto para a empresa. E o Gabriel trouxe agora que justamente eles fazem um desafio, que é uma avaliação prática. Então, você vai ser um mecânico, por exemplo. O mecânico passou em tudo, foi maravilhoso. Mas antes de fechar com a pessoa, ele vai ter que mostrar se ele sabe consertando um aparelho, um equipamento. E olha o que ele relatou. Justamente a pessoa foi lá e tudo que ela vendeu na entrevista, tudo que foi legal na entrevista, ela mostrou que ela não estava. E aqui vem a maturidade técnica. Porque a gente tem 2 tipos de maturidade. A maturidade emocional e a maturidade técnica. Essa pessoa mostrou que ela não tem maturidade técnica no qual... E o que muda isso, Andressa? Porque daí eu vou deixar de contratar. O principal foi a saída dele correndo. Entende? Que essa é a maturidade. Eu não saber e assumir, olha, eu realmente não sei isso, eu vou ter que estudar. Quero entender melhor com vocês. Opa, maturidade emocional boa, porque assumiu os erros e está querendo aprender. Quando ele não consegue, fica com vergonha, se frustra e vai embora, é sinal que ele vai se comportar assim, dentro da equipe, e que isso pode ser um problema. Talvez é uma pessoa resistente para aprender coisas novas, talvez é uma pessoa que se achava tudo, mas que na prática não consegue lidar com as suas fragilidades. Vocês entenderam do quanto o movimento de teste da empresa, que quanto tempo durou esse teste para vocês? 15 minutos. 15 minutos, contou mais da pessoa como ela é, não em palavras, eu sempre falo isso, inclusive falo nos treinamentos. Os teus olhares e os teus comportamentos em grupo ou durante o teu trabalho valem mais do que as tuas palavras. Porque às vezes eu falo bonitinho, mas na hora eu tô olhando, tô virando os olhos, tô fazendo um monte de situações quando as outras pessoas estão falando, que eu desqualifico não aquelas pessoas, eu desqualifico eu mesmo. Porque a imagem que você está deixando é de uma pessoa imatura, de uma pessoa com baixa capacidade de lidar em grupo, interrelacionamentos. Essa pessoa mostrou exatamente uma baixa maturidade, porque ela não sabe, o comportamento dela falou mais de quem ela é do que o que ela contou do currículo dela. Porque ela pode ser ótima para uma empresa, mas uma empresa de menor porte, de uma complexidade menor. A complexidade que eles têm, eu preciso de um profissional que consiga fazer isso. E o teste prático é o que você
pode estar buscando e implantando na sua empresa também. Parabéns, que exemplo rico aí, que legal. Realmente, acho que aí foi bem a sacada que é isso que a gente falou, né? A gente indiretamente teve uma redução de custo, que isso é bom para a direção e para os Quanto ia resultados. custar para vocês contratar essa pessoa? Até a gente ter noção que realmente ele não ia conseguir, né? E era um cargo em específico que ele tinha que desempenhar um papel sozinho. Então a gente não ia conseguir ter uma pessoa para ensinar ele e explicar todo o processo. A gente já queria um currículo com experiência para realmente conseguir fazer esses movimentos sozinho e não dependesse muito de um treinamento, né? E aí, quando você falou em entrevista também, me trouxe um caso que até o funcionário, o colaborador, hoje ele tá no período de experiência, e quando foi feita a entrevista e os testes, a Jaque, junto com o responsável do setor, tinham zerado, né? Era o candidato que na entrevista a gente já estava com vontade de mandar ele embora, mesmo antes de fazer os testes, porque a entrevista foi horrível. Não conseguia se comunicar, não conseguia se abrir e tudo. E aí depois de fazer os testes, ele apresentou um nível muito alto das competências. E aí hoje ele foi contratado, está no período de experiência, e aí o líder, em meio de reuniões e de opiniões, está instigando ele a melhorar a comunicação. Então, se a gente tivesse só o processo da entrevista, que a maioria das empresas fazem, o funcionário não estaria trabalhando com nós hoje. Mas foi os testes que deixaram claro que ele era capaz e hoje ele está mostrando na prática que realmente ele é capaz. E é legal porque haviam 2 candidatos. E né, tinha um nível de comunicação muito bom. E o outro realmente, assim, era uma comunicação, mas aí quando eu corrigi os testes, né, fiquei lá corrigindo os testes, eu disse, vocês não acreditam, né? Porque, tipo, parecia que não ia fluir. E depois de contratado, a gente viu, né, que na prática é um ótimo funcionário. E tem cargos que não precisa a pessoa ter um alto nível de comunicação. Ele precisa ter um desempenho legal. Exato, tem que ter uma produtividade, uma atenção, né, uma capacidade, muitas vezes, de resolver problemas. Isso que é o mais importante, e não a comunicação em si. Eu tenho experiências, né, e que a Jaque sabe porque me acompanhava lá também quando a gente trabalhava juntas, de fazer para a parte administrativa, financeira, faturamento e também para a equipe de vendas, a gente fazia provas, que a própria pessoa, a gente pegava a pessoa mais experiente da empresa, na parte, por exemplo, de vendas, pegava a pessoa mais experiente, uma pessoa de alto nível de conhecimento técnico, e trazia, e ela formulava 10 ou 5 questões, dividia para 2 pessoas, mas não questões de marcar, questões de ter que falar. Que era o que, por exemplo, tinha que recomendar um produto, tinha que resolver um problema na lavoura do cliente. A gente já pegava uma prática. E aí, quantas vezes a gente teve técnicos que foram melhores que formações, por exemplo, em agronomia? Porque aquele técnico vinha, às vezes, de uma família onde trabalhou anos junto, ajudando o pai e a mãe na lavoura, onde tinha uma experiência, ou porque abstraiu mais, ou que fez os estágios e isso agregou. Então, isso nos dava um parâmetro melhor para poder avaliar. E era o que nos fazia entender melhor se essa pessoa... Andressa, mas daí eu não contrato quando talvez essa pessoa tirou 2? Não quer dizer. E se eu tive 5 candidatos que todos foram mal? Não quer dizer que eu não vou contratar. Quer dizer que quando eu contratar, eu vou poder entender que essa pessoa tem baixo conhecimento técnico e que eu preciso dar muito treinamento, que eu preciso... O tempo que ela vai me entregar de resultado vai demorar. Porque muitas vezes nas empresas acontece isso, né? O dono da empresa, e tu sabe porque tu também é diretor, acontece que a gente quer resultado rápido. E aí, e os líderes também querem isso. E às vezes eu não tenho a consciência daquela pessoa, mas como que eu contratei o fulano em 3 meses ele conseguiu me dar resultado? Mas o fulano talvez tinha uma experiência, talvez tinha uma capacidade cognitiva, que é diferente. Agora, quando tu falou, por exemplo, para esse líder, tu tem que entender que ele vai oscilar a produção, vai produzir bem de manhã, de tarde vai começar a cansar, que ele vai ficar desatento, talvez ele vai errar mais. Você decide, líder, se tu quer contratar. Mas ele funciona assim. Opa! Se ele disser que sim, ele está sabendo que isso vai acontecer e ele tem que criar uma estratégia para isso. Então, não é só porque tu vai eliminar as pessoas, mas tu vai saber o que a empresa vai ter que fazer para fazer essa pessoa dar certo. E a gente passa muito por essas situações assim,
né? Porque, assim, conhecem a pessoa, chama lá no Face, chama no Instagram, manda mensagem, descobre no telefone, me ajuda, por favor. Eu tô com caso, me ajuda, por favor, eu preciso. Eu disse, olha, você tem que passar por um processo. Isso é muito legal, Andressa, porque a pessoa chega assim, eu vou fazer isso. E aí você vai lá, explica como faz, né? E aí depois no final a pessoa consegue, ela se sente valorizada. Dá um respaldo para a empresa, tipo, aqui não é qualquer um que trabalha. Isso, boa. E a pessoa se sente merecedora daquele cargo. Então, Vitoriosa. Vitoriosa, eu consegui. Eu consegui, sabe? Eu tô aqui porque eu passei no teste. Não é qualquer um que entra aqui com nós. E o time se sente reforçado, né? Bom, ele foi tudo bem nos testes, então, parabéns para ele. Então, percebe-se assim, ó, não é qualquer um que entra pro nosso time, e quando eu entrar, eu tenho que me sentir muito poderosa ou poderoso, porque realmente eu venci todas as batalhas e dos desafios que o processo exigiu. E é legal também, por quê? Porque eu estou há 1 ano na empresa, então há 1 ano foi implantado os testes. E aquelas pessoas que entraram antes não passaram por testagem e são bons, com certeza estão lá porque são bons. Mas agora, quando eles querem ter uma sucessão, eles vão passar pelos testes. Aí surgem os comentários, né, Gabriel, dessa questão assim, o teste, meu Deus, aquele teste, não sei o quê, eu nem imaginava, eu demorei, eu me perdi, e me explica um pouco, né? Então, eles entendem, assim, o que eles estão buscando, o que a empresa espera deles. Olha só que interessante o que a Jaque está trazendo, que para poder crescer dentro da Laticínio Stefanello, dentro do processo que eu vou ser promovido ou vou ser realocado para um outro setor, nem sempre eu sou promovida, às vezes eu sou realocado porque eu tenho talentos que se encaixam melhor num outro setor e eu vou me sentir mais feliz trabalhando. Eles fazem testagens, passa pelo mesmo processo para que a pessoa entenda, para eles conhecer bem, o novo líder conhecer e também tomar a melhor decisão, porque a gente tá... E aí isso é nós entender que não é um número, que não é uma pessoa que está fazendo aquilo. E que eu não posso jogar as pessoas de um setor para o outro como se eu não tivesse responsabilidade sobre isso. É a vida dela, é o tempo que ela está na empresa. Então eu acho muito legal e o quanto isso torna as pessoas que eu não é aquele, o queridinho do chefe. Ele é o QI, né? O que todo mundo indica, é o queridinho, né? Todo mundo... Não, é só você puxar saco lá que as coisas acontecem. Porque a rádio peão, dentro das empresas, a rádio corredor, ela fala isso. Ela conta isso. Isso aí só porque ele é puxa-saco. Não, tem que passar nos testes. Não adianta ser puxa-saco. Aqui não funciona assim. Então, acho muito legal isso que foi plantado por você também, né? Já que começou, veio o Gabriel trazendo ainda mais, mas essa maturidade em mudar as pessoas dentro da empresa, né? E como é que foi também, Gabriel, porque tu tá vivendo junto com a direção tudo isso, como é que foi para a direção? Porque é muito desafiador, né, o processo de escolha das pessoas e de mudança, não passar só por uma decisão lá do diretor. Em cargos mais altos, sim, né? Há uma delegação muito grande, há uma confiança no RH muito grande. Como é que foi? O que tu sentiu dessa mudança do próprio Ricardo e de vocês, diretores, deixar que o processo aconteça de forma profissional e não tão pessoal e familiar? É isso que, até fazendo o gancho que você estava falando antes, né? Até na contratação, a gente também tem que deixar claro para o colaborador, até para o candidato e, de repente, futuro colaborador, até onde ele pode chegar, qual é o plano de carreira que a gente tem, seja formal ou informal, o que a gente tem para ele. Porque é isso dessa geração mais nova, né? Esse dinamismo e tudo, e às vezes a gente tem que deixar claro isso, mas claro, sempre deixando muito, muito claro para o candidato que ele tem que ser merecedor daquela vaga. Não é só ficar 1 ano a empresa vai crescer, ficar mais 1 ano vai crescer, ficar mais 2 vai crescer, daqui 6, 7 vai ser de repente um futuro gerente. Tem que ser merecedor por todos os setores que passou anteriormente. Mas esse link da direção, a gente até comentava há poucos dias atrás, que a direção tem total liberdade para deixar o RH fazer qualquer movimentação interna. Então, no passado a gente já teve alguns atritos dos líderes questionando o RH por que ele fazia essa ação e tal, e às vezes é uma ação que a direção pede para o RH fazer, mas o líder ainda não tem a maturidade ou o momento não é o ideal para ele saber. Então, a direção também tem esse respaldo de
deixar o RH livre para fazer qualquer ação dentro da empresa. E quando a gente fala de sucessão e tudo que a gente comentou sobre isso, é bem isso que a Jaque comentou, né? Ele tem que merecer aquele lugar que ele está indo. Não é só realmente, de fato, uma boa entrevista, que querendo ou não falar muito bem para o RH ou para o líder, indiretamente, inconscientemente, é uma entrevista, de fato, que ele está se vendendo. Mas realmente ele tem que provar. E outra coisa que a gente está começando a fazer em alguns casos é realmente, independente o tempo que o colaborador está ali dentro, ele vai passar na sucessão dele, seja no mesmo setor ou não, ou num outro setor, ele vai passar por um período de experiência. Então, ele entrando hoje num novo setor, daqui 90 dias ele vai ser testado de novo. A gente vai avaliar o resultado dele. Não é só eu falar, essa pessoa tem o perfil ideal. Eu vou colocar lá. E colocou lá. E aí daqui 6 meses não dá certo. O que eu vou fazer com ele? Então, já aconteceu alguns casos de a gente promover a pessoa para um cargo um pouco mais estratégico, e isso não era da capacidade dele. Ele era muito bom operacional, mas no estratégico não era. Então, a gente tem que deixar ele consciente disso, que esse é um ponto falho do candidato e que no futuro, de repente, pode ser que surjam novas possibilidades. Mas isso é uma garantia do RH também de conseguir otimizar os recursos. Imagina se eu pego um colaborador, coloco num cargo muito alto, tenho que elevar o salário dele e ele não entrega o que ele merece, o que ele está entregando. Ele recebe o que não está entregando. A gente faz também Ou ele não gosta também. Pode. Se sente frustrado. Pode acontecer e realmente, de repente ele não quer dizer não. De repente ele vai ficar com Tem medo de dizer não, porque de repente o não seria uma estagnação, uma né? estagnação, ou perder de ser querido pela empresa, né? De deixar uma má imagem, porque também tem as pessoas que têm medo, às vezes, de dizer não. E dizer não é muitas vezes também valioso, porque você não está... ser querido é um risco, porque às vezes eu vou ser querido com a empresa, vou aceitar aquele cargo, vou ir para lá, e daqui a pouco eu tô frustrado, não dou conta, não queria, e daí eu saio da empresa. Às vezes tu perde um bom colaborador porque você não soube fazer esse processo de uma forma mais organizada e ouvindo, acordando. Eu sempre deixo claro, e a Jaque também, com o RH pode ser 100% transparente. Já antes mesmo do RH atuar dentro da Latina Stefanella, a gente tem um caso que hoje é o nosso colaborador mais velho, que a gente já tentou estimular ele a crescer, mas ele falou que não, então tudo bem. Ele não quer. Ele é muito bom no que ele faz hoje, desde os 17, 18 anos para cá, ele é muito bom no que ele faz. A gente tentou dar uma possibilidade de crescimento para ele, que é uma pessoa de uma geração mais antiga, que gosta mesmo de uma estabilidade, e ele não quis, tudo bem, não perdeu nenhum ponto com o RH nem com a direção. Ele foi teve um nível de maturidade muito grande para realmente conseguir dizer que ele realmente não queria aquela vaga. Que ele é feliz assim, né? E tá tudo bem. E a gente precisa de pessoas também que queiram ficar nesse, né? A gente tem uma geração nova que quer crescer, que quer novidade, que quer dinamismo, mas a gente tem pessoas que não, que querem se sentir seguras, estáveis, organizadas, e tá tudo bem. E para a empresa isso também é bom, né? Desde que não fique na questão de atualização técnica. Isso daí é um problema comportamental, porque a empresa é um órgão vivo, então ela vai sempre mudando, né? Ela tá sempre em evolução, e aí as pessoas têm que mudar. Mas acho que é mais fácil aí entrar num acordo, porque a pessoa já deve ter um amor pela empresa por estar todos esses tempos, né? Então, isso também faz parte do quanto a gente está falando aqui olha só, todo tempo é conversar, é ouvir, é dialogar, é tirar tempo para você sair do operacional e ter um momento para entender as pessoas, o que elas pensam e como elas se percebem dentro da empresa e como elas percebem a empresa. E pensando nisso, quando a gente está falando, antes de nós entrar para a integração, queria muito ver como é que é uma dúvida, sabe? Eu sinto muito e tenho muitas perguntas dentro dos líderes ou até mesmo nas redes sociais. Como é que eu avalio o candidato? Como é que eu sei as competências que ele tem? Se é as competências que eu preciso? Como é que vocês fazem para saber se aquela competência que vocês precisam naquele cargo, aquela pessoa tem? Primeiro é ter a descrição de cargo da função, né? Saber então vocês têm a realmente descrição de cargo. Tem a descrição de cargo Boa, definida. fica essa dica para você aí, empresário. Tenha a descrição de cargo. Isso aconteceu, ano passado aconteceu um caso do líder cobrar um colaborador por uma falta de uma função que ele não fez, e o líder chegou para nós e falou, não, eu não sabia que tinha que fazer
Não sabia que tinha que fazer isso. Então foi uma falha do RH e do líder de não apresentar todas as funções e como fazer aquelas funções. Então acho que o primeiro ponto é isso. E aí, se é um cargo que tem uma maior relevância, o que dentro da empresa pode ter uma pessoa que seja legal para essa vaga? O que eu posso fazer de proporcionar um novo desafio para um colaborador que a gente já sabe que já passou pelos testes, que conhece a cultura, conhece a missão e os valores. Então, para o RH é muito mais... Então, vocês praticam primeiro um recrutamento interno. Vocês definem as competências e analisam quem se tem, mas aí esse recrutamento interno vocês anunciam, como é que acontece isso? Nós, então, fizemos um recrutamento interno, colocamos, né, nos meios sociais ali da empresa, por exemplo, temos um grupo do WhatsApp com os nossos colaboradores e também nos murais, né? E aí ali você vai colocar os requisitos básicos para a função, porque eu posso desejar crescer na empresa, mas eu preciso ter as condições necessárias. Se vai trabalhar lá no administrativo, precisa conhecer de Word, de Excel, então isso vai fazendo a pessoa pensar, bom, essa vaga não é para mim, ou eu preciso me qualificar para estar nesse patamar. Né? Que legal, que bacana, e as pessoas aderem, como é que é isso? Nossa, nós fizemos um dos primeiros, assim, nós tivemos 6 candidatos. Né? Então, de toda a empresa, assim, de vários lugares. E o legal é que vocês descobrem também pessoas sonhando aí que vocês talvez nem imaginariam. Isso mesmo, porque aquelas pessoas que estavam ali no recrutamento, elas talvez não foram para aquela vaga em específico, mas a gente já mapeou e já pensou para a próxima, então é algo bem legal e aconteceu 2 movimentos com um recrutamento. Que legal, que incrível, hein? Maravilha, esse processo e o quanto as pessoas daí percebem assim, fica assim claro para todo mundo que na Stefanello cresce. Porque as pessoas se sentem valorizadas. Eu me candidato e já aconteceu de vocês fazer o recrutamento interno e ninguém passar? Já. Já? E aí Já. como é que foi? Aí a gente deu devolução pro pessoal, né? Vocês fazem Sim, devolutiva fazem depois? devolutiva porque a Boa, pessoa sonha, alto né? nível aqui o processo, vocês viram, né? Alto nível. A pessoa sonha e você tem que, né, dizer, olha, para essa vaga em específico, nós vamos buscar externo, porque precisamos dessas características. E a pessoa externa está mais preparada para a função. E aí, como é que é a reação? O que tu percebeu na prática, assim? A pessoa porque o medo do empresário, e isso mesmo no Líder de Alto Impacto, que foi um dos treinamentos, a gente discutiu muito isso, né? Que vocês dois estavam no Líder de Alto Impacto, já foram alunos do Líder Mais, já que quantas vezes Líder Mais? 3. 3 Líder Mais já que aluna. Líder de Alto Impacto, a mesma coisa, né? Dois Líder Mais e também o Gabriel, Líder de Alto Impacto, fora a mentoria já de quantos anos aí? Individual, winners, assim. Então, eles são pessoas que estão aí conosco já há 7 anos, sendo nossos clientes, sendo parceiros da Resulta Mais. E a gente fica feliz de poder fazer essa entrevista, né? E hoje eu tenho momentos que eu mentorei a Jaque, tô junto com a Jaque na mentoria quando ela entrou dentro da empresa, mas é algo deles já. Eles já estão num nível de maturidade onde muitas coisas eu também tô descobrindo agora, né? Como é que tá acontecendo? Por isso que eu tô uau aqui. Sabe aquela pessoa que é mentora e brilha o olho aqui? Quem tá me vendo tá sabendo que o meu olho tá brilhando, porque é muito lindo tu ver isso acontecendo de uma forma tão humana, tão profissional, tão estratégica para o negócio, que, olha, parabéns, estou muito feliz de ouvir isso. E eu fiquei curiosa aqui também, para saber, que eu acho que deve ser a curiosidade de quem está lá, porque como é que fica a desmotivação? Muitos empresários têm medo de fazer esses recrutamentos internos, porque gera desmotivação em quem não é selecionado. Isso acontece de verdade na prática? Eu imagino que não, porque como a gente comentou no início, o RH trabalha com muita transparência e clareza. Então, se o funcionário realmente não está... Se o perfil dele não é ideal para aquela vaga, porque é o colaborador que se inscreve numa possível vaga, não nós que convocamos ele para se inscrever, né? Então, é uma ação dele. Então, como ele fez a ação de escrever, a gente tem que dar esse retorno de por que não ou por que sim. Show. Então, eu acho que essa clareza é muito que a Jaque comentou, né? De usar isso como uma forma de... amanhã pode ter uma vaga, então como é que eu vou me preparar para isso?
Ou o que que eu vou estudar no tempo que eu tenho livre para mim poder. Ou até onde eu posso chegar e o que que eu preciso de ferramentas teóricas ou até práticas que eu posso realizar no setor que eu estou para que realmente isso seja um diferencial quando eu me candidatar para uma possível vaga. Então, vocês deixam claro isso depois para ele do porquê que ele não passou, do porquê que ele não foi escolhido naquele momento e o que ele precisa desenvolver. Sim, nós temos sempre uma conversa, né? Inclusive, no último lá em Pinhal, acho que eram 5 colaboradores, né? Sim. Então a gente sentou com eles, explicou o perfil e nós estamos sempre buscando novos testes, novas formas, então explicamos um pouco do perfil deles, eles questionaram e aí a gente buscou para eles o que vocês acreditam que daqui a pouco responderam que não coincide com você, para eles trazer na próxima reunião. E pensando nisso, então, vocês fizeram o recrutamento interno, fizeram o externo e aí chegou a hora de trazer, vocês selecionaram a pessoa que é para entrar dentro do time. Como é que vocês fazem esse movimento de integração, de integrar esse novo colaborador que está chegando para o time Stefanello? Eu vou deixar a Jaque explicar muito melhor como acontece na prática, porque realmente é ela que desenvolve boa parte. Mas a gente até está fazendo agora, né, nesse mês e nos próximos 2 meses, para a gente fechar um trimestre, o que realmente é feito todo o processo de contratação e qual os candidatos que de repente não são aprovados ou que de repente foram reprovados na experiência. Para realmente a gente saber se a nossa forma de fazer essa integração hoje, ela realmente é efetiva, o que a gente pode mudar, porque geralmente quando acontece essas demissões ou a não aprovação dele no período de experiência é porque falhou alguma coisa nos primeiros momentos dele, seja tanto na contratação, nos testes, na aprovação do líder ou propriamente na integração. Então, já como a gente tem essa ferramenta de entregar a decisão de cargo, a gente vai entregar para ele no futuro como as ações que tem na decisão de cargo, como que ele faz. Então, como que ele vai limpar a máquina se ele é o responsável para limpar aquilo. Qual a temperatura da água que tem que usar para limpar a máquina, qual produto pegar para usar a máquina. Então, a gente está, entre aspas, se prevenindo em entregar o nosso 50% para que realmente a única variação que a gente tenha numa contratação seja do colaborador entregar o que a gente espera dele. E eu lembro, assim, da minha integração foi num período de transição de uma pessoa que já estava com outra vibe, né? E então eu pensei assim, o que nós podemos fazer para agregar? Aí pensamos algo assim viável para a empresa, né? Porque então, às vezes o funcionário entra, tem certas condições. Eu lembro de uma entrevista que a pessoa disse assim, ó, eu não posso trabalhar no frio. E aí eu disse, então, aqui não é o lugar para você. Porque você vai passar por períodos que vai ser frio, que vai ser quente, e isso vai atacar os seus processos respiratórios. Então, não dá para essa vaga, né? Em específico, daqui a pouco para o futuro. E aí a gente pensou, então, num presente de boas-vindas que contivessem os produtos de Stefanello. Então a pessoa chega e ela tem umas boas-vindas. Boas-vindas, tem um presente de boas-vindas com uma mensagem personalizada para cada um. Legal. Pra já que é o presente de boas-vindas? Conta aí pra nós que são mini pizzas, né? Com queijo Stefanello. Que legal! E a gente, então, passa, né, para apresentação do vídeo institucional. Porque a pessoa, muitas vezes, não tem noção do tamanho da empresa, qual que é o propósito dela. E assim, ó, é muito legal você ver a pessoa olhando ali e ela faz aquelas caras e bocas, tipo, nossa. Né? E depois eu pergunto assim, o que te chamou a atenção nesse vídeo? Né? Eu não imaginava que era tão grande, eu não imaginava que tinha lá em Caxias, eu não imaginava isso. Então, já traz ele para esse senso de responsabilidade. Você está entrando numa empresa que quer que você se desenvolva e você tem que dar a tua contrapartida. Nós estamos dando a nossa, né? Então, apresenta ali a missão, visão, valores. As pessoas têm um treinamento de boas práticas de fabricação, se for da indústria, né? Então, vai ter também esse momento ali de deixar o espaço organizado, se for do administrativo, que é possível, né? E eu acredito, assim, que apresentar os departamentos, assim, porque antes, chegava ali, às vezes não sabia onde que era a cozinha, não sabia o que eram os laboratórios, então vai fazendo um tour ali. Legal. E vai mostrando isso. No Pinhal, isso acontece de forma natural, sem o RH, né? Porque já tem pessoas treinadas
para isso, já estão destinados para fazer essa integração, né? E é a primeira impressão que fica. E então... na verdade tu foi buscando, né? Vocês dois foram buscando embaixadores que ajudam o RH, porque que tamanho é a empresa? Quantos funcionários? 140 direto. 140 funcionários diretos, né? E tem Pinhal, Rodeio, Caxias e Lajeado do Bugre. E Lajeado do Bugre. Então a gente tem um time que ele tá aí e o RH precisa, para ter esse dinamismo, precisa ter embaixadores que estão lá, que ou são líderes ou são padrinhos. Me conta aí como é que vocês fazem para essa integração acontecer quando é distante. E aí então tem as pessoas específicas que a gente avisa, né, que vai iniciar, já envia o presente para eles entregar para a pessoa, para ter esse momento assim, tipo, é bem legal, porque às vezes as pessoas postam, né, que ali que estão se sentindo bem, mandam um retorno pra gente, nossa, foi muito legal, eu nunca tinha passado por isso, né? Legal. E dá uma grande satisfação em querer sempre melhorar cada vez mais. E nesses lugares também, né, onde a gente não está, e principalmente na indústria, que nós não podemos entrar, porque tem a questão da barreira sanitária, né, tem toda a vestimenta, tem que estar com todos os exames em dia, o líder já vai fazer essa integração, ele já vai saber quem são as pessoas que ele vai destinar, né, para apresentar lá para o time, esse novo colaborador. E é legal, porque eles estão cada vez mais comprando essa ideia de que aquela pessoa precisa ser treinada, precisa ser olhada, precisa ser avaliada e necessita desse retorno, desse feedback, né? Justamente porque estão as nossas lideranças participando do treinamento com você e entendendo esses graus de maturidade. O quanto é necessário eu estar olhando, né? Eu conversava essa semana com uma líder do treinamento da semana passada, ela, nossa, fez total sentido, eu expliquei e fluiu, assim, a pessoa conseguiu entender porque eu consegui achar as palavras para falar. Que bacana. A última aula, né, para deixar nossos ouvintes também entendendo um pouquinho, a gente está fazendo, são 24 pessoas que estão dentro do processo de produção, de controle de qualidade, que são líderes e também são outras pessoas que estão sendo treinadas, qualificadas para futuras promoções, treinando a liderança. Então, nós trabalhamos a maturidade, onde eu expliquei os 4 níveis de maturidade das pessoas, né? Quando elas entram na empresa, e os próprios líderes começaram a se autoavaliar no nível de maturidade que eles estavam e começaram também a mapear dentro do seu time, porque dependendo do tipo de maturidade, do nível de maturidade que eu tenho, é a forma com que eu vou liderar, dirigir, porque a gente está falando de liderança situacional. Cada situação é um estilo de liderança que eu vou executar dentro do processo que eu tenho que ensinar, educar, preparar e treinar. E o que a Jaque está trazendo, acho bem legal, é que eles conseguiram entender que para fazer dar certo essa pessoa, não vai depender só da pessoa ou do RH, vai depender deles como líderes, estar conseguindo fazer feedback, estar conseguindo buscar outras alternativas de comunicação, que não seja só dizer, tá errado, tá certo, faz assim, que é o óbvio, né? É o jeito mais grotesco que tem e que muitas vezes é isso que a gente encontra dentro de chão de fábrica, muito que a gente encontra porque a gente desumaniza porque é chão de fábrica. Então, isso que eu acho que é muito esse movimento, a gente vem humanizando a indústria para que eles consigam ter essa sensibilidade e possam engajar as pessoas, para cada vez mais as pessoas sintam conexão emocional em fazer parte do time Stefanello. E o quão importante é o líder estar presente nas ações do RH, né? Porque, como bem falado do número de funcionários, isso é indiferente, mas as pessoas comprando a ideia e auxiliando nas ações, a gente consegue cada vez ter mais tempo hábil para ir buscar uma nova possibilidade, um novo benefício, uma nova ação. Então, o quão importante é de o líder poder dar esse suporte para nós, né? A gente se sente tão mais confiante, porque não fica dependendo de nós, como RH, fazer um feedback, fazer uma integração bem feita. Se acaso surgir alguma situação, alguma urgência, a gente sabe que tem pessoas que têm a capacidade de fazer tão bem quanto o RH faz. Então, acho que essa importância e essa união entre o RH e a equipe de liderança, principalmente, ela é muito importante para que o ambiente de trabalho de todo mundo seja um bom lugar para se trabalhar. Boa, isso aí, porque é uma ponte, né? O RH é uma ponte que conecta a direção e conecta as lideranças e conecta também
né, a própria equipe com o próprio líder. Então, e às vezes tem uma dificuldade dentro das empresas entender esse papel, né? Acha que ou é papel do RH fazer, o líder joga para o RH, ou o RH se exime e é tão difícil fazer isso porque ele não consegue se comunicar com os líderes, aí ele se esconde atrás dos processos, atrás de recrutamento e seleção e não faz nada do restante, porque ele não é ouvido, porque ele não é respeitado, mas porque falta uma posição dele. É porque ele se coloca muito, e aí vem um estilo muitas vezes autoritário do próprio RH, muito, porque né, se sente muito ali no controle e ele não sensibiliza os líderes, não joga junto com os líderes. Eu acho que uma grande diferencial da Laticínios Stefanello é que ela conseguiu fazer com que os líderes entendessem o papel do RH e entenderam que vocês constroem juntos o resultado, que quando aquele colaborador dá certo, o líder ganha com isso, o RH ganha com isso e mais ainda, a empresa cresce, porque quanto mais eu consigo deixar as pessoas trabalhando de forma eficiente, de forma organizada e profissional, mais pode fluir, pode crescer. Porque por mais que a empresa tenha dinheiro para investir, que a empresa tenha espaço físico para crescer, se ela não tiver as pessoas que entregam o processo... Que é o diferencial das empresas. Que é o diferencial das empresas, eu não consigo. Eu vou investir, mas quem vai fazer no final? Claro que hoje em dia a gente está numa atualização gigantesca aí em termos, né, de trazer cada vez mais conhecimento em termos de tecnologia, em termos de software, em termos de... Bom, tem que atualizar, eu tenho que ter. Eu vou trazer um lado que vai me ajudar, que são, né, os sistemas, e preciso ter. Quanto mais grande a empresa, mais ela precisa. Mas eu não vou tirar a importância das pessoas. Porque por trás sempre vai ter uma pessoa que vai precisar fazer uma parte importante. Talvez eu vou diminuir a quantia de pessoas, mas ainda eu vou continuar com pessoas. E isso é um ponto bem, bem importante que vem muito do seu Ricardo desde o início, que acho que é muito legal trazer isso, né? Que mesmo em qualquer situação de investimento para melhorar processo e otimizar processo, a direção em nenhum momento fez uma demissão para trocar por uma máquina. Teria, em alguns momentos, uma realocação em outro setor, um auxílio em outro lugar, enfim, mas nenhuma vez até hoje a máquina substituiu a pessoa, ou a pessoa saiu para a máquina entrar no lugar dela. Então isso é uma crença que o RH também mantém, porque é uma coisa que é muito difícil acontecer, principalmente nas indústrias, mas a gente consegue manter essa crença que o seu Ricardo trouxe para nós aí desde o início. Que esse é um valor do seu Ricardo, que é do quanto ele valoriza, né? Tem um lado dele que e talvez é por isso que as pessoas também têm tanto essa conexão com a empresa, né? Esse respeito com a marca, porque existe também esse cuidado com as pessoas. O olho dele, quando ele vem aqui na quarta-feira, porque muitas vezes ele inicia, é um treinamento para toda a liderança de produção e controle de qualidade, mas ele inicia o treinamento estando aqui. Ele pode ter viagem, pode ter reunião, ele ia para Porto Alegre essa semana. E antes de ir viajar, ele esperou fazer a abertura junto para mostrar para todo mundo. E o olho dele brilhava de começar o treinamento e poder estar proporcionando o desenvolvimento das pessoas, poder fazer as pessoas crescer, poder fazer as pessoas realizar sonhos. E eu acho muito bonito que vocês hoje vêm trazendo isso também juntos na sucessão e alimentando o RH cada vez mais desse valor, dessa essência, que é poder fazer essa valorização das pessoas e acreditando nas pessoas, né? E pensando nisso na integração, o que mais que vocês incluem para a pessoa poder já entender aí a cultura e os valores da Laticínios Stefanello? Então, tem o processo também do líder acompanhar, e aí vai ter uma avaliação de desempenho que vai ser entregue para esse colaborador, né? Que nós vamos adotar ela sistematizada, né? Porque aí vai ficar tudo compilado, os dados lá dentro. Boa! E vai mais ser profissionalismo ainda. Mais profissionalismo. Então, há pouco tempo eu estava escolhendo os critérios, né, de avaliação. A gente tem que jogar para os sistemas os técnicos e os comportamentais, né? E fazer ele personalizado para cada grupo de colaboradores. Então, essa avaliação no final do 3º mês, ali, antes mesmo de fechar o período de experiência, é para a pessoa saber como ela está. Porque muitas vezes fica, eu estou aqui só para ser mais um. Será que eu estou fazendo bem? A pessoa se pergunta, será que eu estou fazendo bem o meu trabalho?
Será que é isso que a empresa espera de mim? E então vem essa avaliação com a liderança para dizer, olha, falando nisso você está bem, né? Nisso a gente pode ainda aprimorar e ela se sente mais confiante. E agora também conseguindo colocar um contrato de expectativa, né? Uma ferramenta que a gente aprendeu. Que bom que vocês estão aplicando o contrato de expectativa, boa. Então, traz esse contrato de expectativa, né, até mesmo antes de um reajuste. Legal. É legal, porque assim, bacana. vai ter um reajuste salarial, nós fizemos 3. Então, a pessoa vai ter reajuste merecido, mas ela vai ter um compromisso a mais. O que ela vai fazer? E algo que, assim, que vai somando junto. O seu Ricardo, bem isso, assim, de liderança, vai para algum lugar e diz, que tal se nós implantássemos isso? O que nós podemos fazer? E ele vem com essa ideia de ter livros para os colaboradores ler, né? E ele, que tal se a gente tivesse uma biblioteca, o pessoal pudesse retirar livros, tanto da parte técnica quanto comportamental, até para aumentar o nível de cultura. E eu fiquei pensando, nossa, que legal isso, ele quer fornecer isso. Esse meu diretor é incrível. É. Porque nós do RH, a gente ama isso, tá? Nós do RH, porque eu ainda me sinto, né, do RH. O RH não sai de mim. Exatamente, a gente ama isso, poder desenvolver, poder as pessoas evoluir. E quando a gente fala de leitura, né, a gente fala do poder que um livro tem no mudar a consciência, a visão das pessoas. Você pode chegar a ter percepções do que jamais na tua casa, na tua família, no teu ambiente teria. Então, quando a gente tem uma empresa, um diretor que quer fazer esse investimento para fazer as pessoas serem mais cultas dentro da empresa, nós estamos falando do interior do estado, nós estamos falando de uma empresa, tá? Olha só, acho que é legal nós falar isso, porque nós estamos falando de uma empresa que a central dela, né, que a matriz dela é numa cidade de 6 mil habitantes, e que tem um pensamento. É isso, não importa a cidade, o tamanho da tua empresa, o tamanho da cidade que você mora. O que é que te diferencia é a tua mentalidade, a tua visão. Tu não precisa se diminuir em termos de... Porque você acha que isso é de empresa grande, é de empresa de grande centro. Não. Você pode estar praticando e tendo. E foi uma mentalidade que eu sempre tive aqui na Resulta. O Resulta Cast, se eu fosse pensar desse jeito, eu nem faria, né? Mas é isso. Eu não penso com a limitação que os outros olham, eu sempre consigo enxergar além, me inspirando em grandes empresas, me inspirando nos grandes. E é isso que justamente o seu Ricardo Stefanello traz nessa sugestão. Conta como é que tu se sentiu, Jaque, porque eu sei do quanto tu ama livros, né? Como é que tu se sentiu? Eu me senti muito feliz, assim, e já fui lá nos livros que ele disponibilizou para que nós pudéssemos pegar, assim, porque tem aquele apego pelo livro, né? Ele já leu, enfim, e ele disse, né, faça uma ficha para que todas as pessoas saibam onde estão esses livros. E quando eu peguei aqueles livros lá, eu já pensei, já aplicamos o contrato de expectativa de 2 colaboradores. Então, você vai ler esse livro conforme as necessidades da pessoa. Então, eu conversei com a liderança, o que aquela pessoa precisa? Aquela pessoa precisa mais disso. É a ansiedade que tem no momento, então vamos trabalhar esse livro. E o relacionamento pessoal, então esse livro. Então, focamos nas pessoas e aí aplicamos o contrato de expectativa, ficaram muito felizes, levaram os livros, já fizeram perguntas, assim, do livro. É muito legal, acho que vai ser um ganho muito grande para toda a empresa. Que bacana, eu tô aqui emocionada de escutar essa história, eu tenho certeza que você está nos ouvindo, foi muito inspirador. Já parar para pensar, por que a sua empresa não pode também? Por que você, como RH, como líder ou como dono de uma empresa, independente do tamanho, você não pode estimular as pessoas? Inclusive, eu já fiquei pensando que eu vou adotar essa prática na Resulta Mais, porque isso, eu vi o olho da minha equipe brilhando aqui também, senti o brilho no olho. Eu pensei comigo, isso pode ser uma prática da própria... Olha, vocês entenderam o poder da inspiração, do insight? E olha... Parabéns, tá? Parabéns por esse movimento. E você, empresário, você líder, também pode estar adotando essa prática na tua empresa. Eu já vou querer trazer isso para o nosso time e levar isso dentro do contrato de expectativa. Adorei essa... Olha como a capacidade da gente criar e reinventar as ferramentas a partir da essência, a partir do movimento e do momento da empresa. E quando fala de todos os movimentos, tanto que
Letícia Finello faz, a Resulta Mais faz, e qualquer outra empresa, é muito uma questão de adaptar, né? Quando a gente fala do feedback, por exemplo, tem setores e também tem geração de pessoas que dependem, de repente, de um feedback mais constante. Tem outros setores pessoas que têm uma facilidade um pouco mais e não necessitam de um feedback em tão pouco tempo. E é isso o RH, e fez muito sentido quando você falou do autoritarismo, né? Exato. Então o RH tem essa flexibilidade de sentar com o gerente, com o líder e falar: o que é melhor para o teu setor? O que tu prefere? A gente pode fazer assim. Ou também, mas sim na realidade que o RH tem, né? De ter somente uma psicóloga no setor. Então, o que ele precisa? Eu posso vir até aqui tá bom para ti? Show. Então, vamos lá. O que você precisa? Pode ser 6 meses de feedback? Pode ser, não. Então, vamos implantar 6 meses. Então, é muito essa questão do que eu aprendo, o que eu vejo na internet, nos cursos, enfim, e como que eu adapto para todos os setores, que é um desafio nosso, né? A gente tem algumas ferramentas que não estão implantadas em todos os setores, e tá tudo bem. Agora é só como a gente vai utilizar ela em todos os setores de forma que tenha o mesmo resultado. Então, de repente, para mim, aplicar um contrato de expectativa na unidade de Caxias, de repente eu vou precisar que o líder esteja muito mais engajado em fazer isso por conta, sozinho, com o auxílio externo do RH, do que propriamente na matriz de Rodeio Bonito, que é onde fica o RH, que pode estar muito mais presente nessas ações. Então eu acho que é muito essa questão do que eu aprendo e como que eu adapto para o meu negócio. Muito bom. E vocês têm padrinhos também? Vocês adaptam esse processo de trazer? Vamos começar a adaptar. Boa! É uma ação que a gente viu no último treinamento aqui com a Isso. produção, né? Aprendemos também No com o Líder nível de Mais. maturidade e tudo, e é uma coisa que a gente vai adaptar, porque realmente a gente sabe como é o nosso papel da RH até que o funcionário passe da porta para entrar na fábrica. Isso. Lá a gente não tem muito esse controle pela presença que o RH tem dentro de fato da produção, né? Que é um exemplo. Então a gente pegar uns padrinhos que têm um nível de maturidade adulto, Exato. eu acho que traz bom resultado e traz muito mais engajamento e responsabilidade no padrinho. Exatamente. Essa pessoa é minha responsável, então eu vou fazer o máximo que eu consiga, porque de repente no futuro pode ser um benefício, pode ter um benefício. Ele pode ter um benefício em quem mais conseguiu reter colaboradores sendo padrinho, então a gente pode pensar algo nesse sentido também. Com certeza. Mas que engaje e que realmente faça sentido tanto para nós como RH, traga resultado para a direção e qualidade de vida e ambiente de trabalho para o colaborador. E como que vocês promovem um ambiente acolhedor, um ambiente onde o time consiga receber a pessoa nova que está chegando? Que isso também é um fator importante. Eu fiz toda a preparação do líder, o RH está preparado para isso, mas como é que vocês fazem para que esse time também possa estar pronto e aberto para ensinar, para ter paciência, para acolher a pessoa nova que está chegando? Eu acho que é muito desse nível de maturidade, né? Já aconteceu no passado da liderança, a pessoa que é responsável pelo novo colaborador, de não querer passar muitas informações com medo, aquela crença de que vai pegar o meu lugar. Isso. Então, até por isso que o padrinho tem que ser com um colaborador com nível de maturidade alto, que não tenha esse preconceito. Medo. Vamos pensar assim. Muito bem lembrado. Então, acho que tem que ser com uma pessoa que tenha muita responsabilidade, claro, tem muito conhecimento, principalmente prático, para conseguir ensinar e delegar para essa pessoa, mas também ter esse nível de maturidade muito alto para que, de fato, consiga pensar: como que eu aprendi? Foi a melhor forma que eu aprendi? Se foi, então vou fazer igual. Se não foi, então vou fazer da forma que eu acho que é a melhor forma para ser feito. Então, acho que E até perguntar para a pessoa, né? Como é que tu aprende melhor, né? Eu vejo aqui pela própria Resulta, tirando das práticas aqui, que a gente está num processo de integração, que eu acho que foi uma das sacadas que a líder teve, foi justamente pegar e entender assim, como é que tu aprende? Como é que é o jeito que você consegue abstrair? E aí, a nossa colaboradora nova chegou e justamente disse: não, eu gosto de aprender assim, eu gosto de ir fazendo. Tu vai estando do meu lado, mas eu gosto de fazer, porque assim eu consigo viver. Ótimo! Não era o que a líder tinha programado? Não era. Mas justamente foi o que uma mudança importante para ter mais rapidez nessa interação de comunicação, de processo, de conhecimento técnico
com a nova prática que essa pessoa está se adaptando. A questão não é como eu faço, é como traz o melhor resultado em menos tempo possível. Exatamente. Perfeito. Bingo. Essa é uma frase poderosa. Exatamente isso. Prestem atenção nessa fala. Achei muito valioso a gente pensar e olhar dessa forma para conseguir integrar melhor as pessoas. Mas vocês têm algum momento que vocês fazem uma reunião? Aqui na Resulta, por exemplo, a gente faz uma reunião, a gente tem time online, time presencial, e a gente faz um encontro online, quer dizer, o time presencial aqui na sala de reuniões e aí as pessoas lá no online. E a gente bota numa TV aqui e vai passando e vai fazendo a integração. Na nossa integração, a gente faz um café da manhã, recebe com um presente, né, a pessoa nova que está chegando, já deixa um caderno para ela, uma caneta para ela poder fazer as melhores anotações e já poder entender o processo. E também a gente já deixa para essa pessoa algo que é esse acolhimento, que é todo mundo conhecer quem está chegando e também poder falar o que é os valores, o que é a cultura, o que é o jeito que nós gostamos de fazer as coisas. Elas deixam dicas do que cada uma deixa de dica. Qual que é a dica que eu te dou para você aprender mais rápido? Aí cada uma fala que quando elas estão dando as dicas, na verdade é o nosso jeito de fazer o dia a dia. Então uma vai dar a dica, sempre seja proativo, vê o serviço, vai lá e faz, porque aqui a gente gosta de gente assim. Aqui você sempre vai ter que manter o sigilo, não saia nada do que acontece aqui. O sigilo é tudo. Nós gostamos de brilho no olho, porque brilho no olho é um dos nossos valores. Então, nós queremos que tu venha fazer com vontade, com motivação. Cada um vai trazendo, vai dando dicas e falando do que é importante. Nós também usamos nesse dia, porque a gente tira um tempo maior, para fazer o momento de falar dos super talentos. Cada um conta o que é o super talento um do outro, para ela já saber. Então, ela já sabe que a pessoa é melhor, se ela precisar de ajuda, ela pode procurar aquela pessoa. Aquela pessoa, ela sabe, aqui nosso super talento para fazer isso é essa pessoa. Então, também é formas de a gente... E as pessoas vão falando, não é eu que falo do meu super talento, mas as pessoas vão falando, vão trazendo, e é uma forma dinâmica e interativa de cada uma admirar o outro, o lado bom do outro, e ela já sentir que aqui a gente valoriza as coisas boas. Como que vocês fazem? Então, nas integrações dentro da equipe ali dos administrativos, né? A gente faz uma reunião apresentando, é algo bem breve, assim, mas apresentando a pessoa. E essa última vez, que foi semana passada, a gente falou assim, contar um pouquinho de como que era a equipe. Né? Então, cada um falou um pouquinho de como era a equipe, desejou boas-vindas. E já amanhã, pela manhã, nós temos uma reunião de alinhamento da equipe, trazendo algumas questões, né? Como muda o time, o nível baixa um pouco mais, entram pessoas novas e a gente traz isso, assim, para se integrar, assim, para saber dos problemas. Ali a gente fala dos problemas e já cria algumas soluções para resolver. Bacana, porque isso que a Jaque falou, regride um pouco, é porque existem fases e quando entra pessoas novas, todo time de alta performance, ele tem uma regressão. E que a gente precisa voltar a fazer ele se desenvolver. E é por isso que quando a gente tem consciência disso, a gente vai fazer como líder logo o processo para deixar tudo claro, fazendo esses alinhamentos, falando das dificuldades, falando para que aquela pessoa que chegou nova e o time todo já volte à alta performance. Então isso é uma prática muito valiosa para você que é líder, que sente às vezes que muda, é porque vocês precisam estar fazendo reuniões constantes e falando das regras, das normas, do nosso jeito de fazer, dos objetivos, das metas, da missão, da nossa essência. São coisas básicas. Mas eu já falei. Toda vez que chega gente nova, reúne tudo, volta a falar de novo. Então, são práticas constantes da liderança e do RH. E também, quero agradecer vocês, porque foi um papo maravilhoso, foi sensacional poder saber das práticas que vocês estão tendo. Muito feliz de ver o alto nível de gestão de pessoas que vocês estão praticando dentro da Laticínio Stefanello. Eu tenho certeza que isso dá asas para vocês conquistar ainda muito mais crescimento e tornar cada vez mais a marca competitiva, né, e diferenciada no mercado.
Então, parabéns, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu quero que vocês deixem aí uma mensagem, uma dica final para as líderes, para os empresários que estão nos escutando, para que eles possam também ter um olhar, se eles querem contratar melhor, se eles querem reter melhor os talentos. O que vocês deixariam? Gabriel, o que tu deixaria de dica, de mensagem para esse empresário que está aqui ou essa empresária que está junto conosco? Eu acho que é um primeiro passo. Principalmente na nossa região, esse é um assunto que é muito negligenciado, né? Exatamente. É feito em vários momentos, máximo uma entrevista para uma contratação. E como a gente falou durante o ResultaCast, querendo ou não, é um recurso, um investimento que está mascarado em forma de pouca produtividade, enfim. Então, o que eu deixaria de mensagem é realmente isso. É a gente conseguir estudar como a gente faz nas vendas. Como eu posso atrair melhor o cliente? Como que eu posso fazer ele comprar mais o meu produto? É a mesma coisa porque são pessoas. Então, como a gente consegue atrair os melhores talentos? Como a gente consegue ter mais resultado com o mesmo profissional? E aí sim, no decorrer do processo, ir inovando dentro disso, né? Não basta a gente fazer um belo contratação, mas daqui a um ano ele já é ultrapassado. Então, como a gente vai fazendo esse processo de inovação e melhoria contínua? Boa, excepcional, hein? Que legal. Jaque, você como psicóloga, já com vários anos aí de experiência atuando como psicóloga organizacional, na gestão de pessoas, o que tu deixaria de mensagem para empresários, líderes e até mesmo para pessoas que precisam aí contratar melhor e poder integrar melhor as pessoas para os seus times? Eu acredito que é essa questão do RH, da gestão de pessoas, saber dos projetos da empresa e o líder apostar nisso também, né? Poder passar esse conhecimento para que ele possa sonhar junto. Porque aí quando a liderança passa para o colaborador ali do RH o que ele precisa, o que ele deseja, o que ele sonha, aí eles podem sonhar junto e construir esse sonho conjunto que se torna realidade. E algo assim que muitas vezes podem pensar, as lideranças podem pensar, como que eu vou implantar tudo isso? E veio muito num treinamento aqui do Winners, melhor feito do que bem feito. Então, assim, começa aos Perfeito, poucos. melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Isso aí. Então, às vezes eu não preciso fazer uma coisa perfeita, mas eu vou aprimorando, o processo ele é constante, ele vai se modificando e você vai vendo as melhores alternativas que você tem para fazer ele acontecer. Show! E eu gosto muito dessa frase, melhor feito do que perfeito. E foi assim que vocês começaram, né? Eu acompanhei vocês implantando o RH há anos atrás, isso já faz uns 3 anos que vocês começaram a implantar o RH e foi sempre pensando nisso. Melhor feito do que perfeito, a perfeição vai vir quando eu vou praticando, vou aprimorando, como você bem relatou e ressaltou, Gabriel, é quando eu vou tendo a capacidade de entender que todo ano eu posso inovar, eu posso trazer ideias e práticas novas, como vocês mesmos disseram, agora queremos implantar o padrinho. E olha, pensa, quanta coisa eles já fizeram e eles ainda estão com a mentalidade aberta para praticar mais. Então, muito obrigada, tenho certeza que você que acompanhou, que esteve aqui conectado conosco, teve muito, muito insight, muita sacada, muitas práticas que você pode adaptar à sua empresa. E hoje, o que eu mais quero que você fique como mensagem é que são as pessoas que vão gerar os resultados, que vão gerar com que a tua marca seja renomada. Para você realizar o teu sonho de empresário e ter uma marca respeitada, renomada e que gere lucro para a tua empresa, você vai precisar de um time que faça isso com você e que tenha amor em te ajudar a fazer isso. Para fazer isso, você precisa começar contratando bem. E como muito bem lembrado pelo Gabriel, a mesma coisa, eu preciso estar preparando, sabendo mostrar a minha marca, sabendo mostrar o que eu tenho de forma humanizada, porque mais talentos preciosos vão querer estar no teu time. Gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Gente de alto nível quer estar numa empresa de alto nível. Então, quando você evolui a tua mentalidade, empresário, você evolui a mentalidade das tuas lideranças e automaticamente as tuas escolhas e as pessoas que querem ir para o teu time são pessoas melhores. Porque você é essa pessoa que está em evolução. Mas, geralmente,
quando a reclamação do líder ou do gestor é meu time tem dificuldade de se comunicar, pode cuidar que começa lá em cima. Lá em cima está o problema de comunicação. Meu time tá toda hora reclamando. Muitas vezes a gente tem um dono de empresa que só reclama da crise, da falta de dinheiro, da falta de venda, das pessoas. Então começa por você. E quando você se transforma, quando você evolui teu time e também evolui o teu olhar para buscar pessoas talentosas, para fazer parte e ser cada vez mais um time vencedor. Vencedor do obstáculo, da dificuldade, que cresce com cada dificuldade, que se reinventa e que faz com que cada vez mais a tua marca seja respeitada, porque as pessoas tornam ela respeitada. Muito obrigada por você nos acompanhar. Nós estamos com conteúdos e cada vez mais a gente vai querer dividir histórias, práticas, insights para você melhorar a gestão, a estratégia e a liderança das tuas equipes, da tua empresa. E para isso, eu te convido a nos acompanhar no Instagram. Temos várias plataformas para você buscar esse conteúdo. YouTube, temos também o Instagram, temos agora no Spotify. Então aqui o ResultaCast está cada vez mais perto de você, trazendo sempre convidados especiais, temas mais pedidos por vocês nas nossas redes sociais, para que você possa estar sempre se atualizando e recebendo essa energia nova para a tua mente e para a tua prática como líder, como gestor do seu negócio. E nós temos um ritual de fechamento que é muito especial e agora eu quero convidar vocês para fazer junto comigo. Afinal, líderes têm que implantar rituais e é o que nós vamos aqui incentivar. Eu vou dizer, nós somos líderes e todos nós vamos dizer memoráveis. Tamo junto? Tamo junto. Bora lá então? 1, 2, 3 e... Nós somos líderes memoráveis!